Após a invasão alienígena que dizimou a humanidade, as poucas pessoas restantes tentam sobreviver como podem, em meio ao caos do que restou de uma grande cidade na Espanha. Salve nação, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar a história de Sebastián, em Bird Box Barcelona, de 2023. Então vem comigo e bora pro filme. Em uma pista de patinação abandonada, Sebastián faz uma surpresa para sua filha Ana, que adora patinar e há muito tempo não praticava por medo das criaturas alienígenas que vagam pela cidade. A garota está se divertindo muito com seu pai, até que eles ouvem um barulho estranho na porta do ginásio. Então os dois saem correndo dali tentando fugir pelos fundos, porém Sebastián é atingido por um golpe em um corredor escuro e cai, sendo atacado por 3 pessoas que começam a agredi-lo para roubar sua comida. Ele pensa em revidar, mas sua filha pede para ele não fazer isso, pois eram apenas 3 pessoas cegas que estavam famintas, então ele os deixa irem com sua comida, e em seguida os dois saem do local. Na rua, Sebastián e sua filha encontram um grupo de 4 pessoas que estavam vendadas, empurrando um carrinho de supermercado com uma corda, que servia para se localizarem mesmo sem enxergar nada, podendo assim achar o caminho de volta para casa. Sebastián diz para sua filha se esconder até que fosse seguro, para que ele pudesse verificar se são pessoas boas, nas quais poderia confiar. Em seguida ele fala com o grupo, que inicialmente o rejeita dizendo que não podem ajudá-lo, porém ele diz que sabe onde tem um gerador, e como eles poderiam usá-lo para ter energia e aquecimento, explicando que antes do mundo acabar ele era engenheiro e trabalhava com isso. Nesse momento a conversa é interrompida pois uma das criaturas alienígenas estava se aproximando, então com medo o grupo decide voltar rapidamente para o seu abrigo, e acabam dizendo para Sebastián ir junto com eles. Ao chegar no local, Sebastián é levado até a doutora Liliana, que era a médica daquele grupo, para que ela olhasse o ferimento na sua testa de quando foi atacado momentos antes. Ela diz que seu nariz não está quebrado, e faz alguns pontos no seu machucado, enquanto brinca com o fato dele ter levado uma surra de 3 cegos. Após tratá-lo, Liliana leva Sebastián para comer junto com o resto do grupo, onde ele vê um homem sem olhos, que conta a história de como teve que remover seus próprios olhos com uma faca para sobreviver, dizendo que lá fora existem coisas piores que as criaturas. Então ele explica que algumas pessoas podem vê-las e continuar vivas, mas acabam enlouquecendo, criando um tipo de idolatria àqueles seres, e por conta disso eles andam pela cidade obrigando todos a olharem para as criaturas. Algum tempo depois, enquanto todos estão dormindo, Sebastián anda silenciosamente até a sala da doutora, onde pega as chaves de todos os ônibus que estão no local. Ao amanhecer, Liliana é acordada pelo barulho de Sebastián na parte da frente do ônibus, e sem entender o que estava acontecendo, ela vai até ele, mas então Sebastián se tranca e fecha a porta do ônibus, prendendo todos e mostrando para Liliana quem ele realmente é. Em seguida ele encontra a chave certa, então arranca com todos dentro do ônibus atravessando a porta do galpão e colidindo contra um trailer no lado de fora. Nesse momento uma das criaturas aparece, Liliana tenta manter seus olhos fechados, mas Sebastián obriga ela a abri-los e ver as criaturas, então ela acaba se eliminando logo em seguida, de uma forma muito bizarra por sinal. Seguindo as eliminações no estilo Jogos Mortais, um garoto do grupo coloca fogo em si mesmo depois de ver os seres, o que acaba fazendo o ônibus explodir, eliminando também todos que estavam presos lá dentro. Nesse momento a filha de Sebastián aparece, e diz que ele fez o que era certo, pois libertou a alma daquelas pessoas boas, que agora estão num lugar muito melhor. Com isso agora fica claro que ele é na verdade uma das pessoas loucas que podem ver e ajudam as criaturas. Mas nem sempre foi assim, pois cerca de 9 meses antes Sebastián está em seu trabalho quando sua esposa Laura liga assustada e pede para ele buscar Ana na escola, dizendo que eles precisam sair da cidade por conta de tudo o que está acontecendo. Após ver o noticiário, ele tenta pegar seu carro, mas uma pessoa se joga de um prédio sobre o veículo, então ele corre para a estação de trem, porém no meio daquela aglomeração de pessoas Sebastián percebe que há algo errado, quando de repente surge uma das criaturas nos trilhos, e então várias pessoas começam a cometer autoeliminação se jogando na frente do trem, porém Sebastián consegue escapar, e mesmo em meio ao caos da cidade chega na escola e encontra sua filha. Contudo, na saída um padre meio transtornado aparece em seu caminho, e começa a falar sobre o que está acontecendo, dizendo que na verdade as criaturas eram anjos e Deus retornando à Terra, e após dizer isso, ele sai falando que precisa vê-los com seus próprios olhos. Depois disso, Sebastián corre com sua filha para casa, e se encontra com Laura, mas ao atravessar a rua no meio da correria, a mulher acaba sendo atingida por um carro. De volta ao presente, Sebastián encontra uma mulher no centro da cidade, ele tenta se aproximar mas a mulher percebe sua presença quando ele pisa em alguns cacos de vidro, e isso também alerta o resto do grupo dela. Então Sebastián é atacado pelo cachorro de Rafa, que o questiona sobre ele estar se aproximando de fininho da garota, e novamente ele mente falando sobre confiança e dizendo que sabe onde tem um gerador. Inicialmente Rafa não acredita, mas nesse momento outra das criaturas aparece, e Claire com pressa e medo convence Rafa a deixá-lo vir com eles até seu abrigo.
Ao chegar no local, Sebastian conhece Isabel, que explica que o lugar é um abrigo antibomba que resistiu à guerra, e por isso as criaturas não teriam como chegar até eles, sendo um local seguro. Dentro do bunker, Claire encontra Sofia, que corre para abraçá-la, e ganhando um chocolate de presente a menina agradece, mas como ninguém ali fala alemão não entendem o que a menina diz. Nesse momento Roberto reclama por trazerem comida apenas para a criança, mas é ignorado. Em seguida, Rafa junto com seu amigo Otávio, levam Sebastian para um interrogatório, e como já era de se esperar, novamente ele inventa um monte de histórias. Porém quando ele revela que a história do gerador é mentira, Rafa fica furioso e está prestes a jogá-lo para fora, mas Sofia impede ao gritar com Rafa, só que ele não entende nada que a menina diz, e então Sebastian surpreende a todos traduzindo o que a menina falou em alemão, usando isso ao seu favor para permanecer com o grupo. Em seguida, eles conversam com a menina para saber o que aconteceu com sua família, então Sofia explica que estava com sua mãe em um cruzeiro quando tudo ficou um caos, mas sua mãe conseguiu sair daquele lugar com ela e se abrigaram em uma van, onde ouviram pelo rádio sobre um lugar seguro no alto de uma montanha. Por fim a menina explica que estava indo para lá com sua mãe, quando se perdeu dela no meio da multidão. Após ouvirem tudo isso, o grupo debate sobre irem até esse suposto local seguro, e vendo essa oportunidade Sebastian usa a história da menina e incentiva todos a saírem dali, e mesmo Roberto sendo contra, o restante das pessoas acaba se convencendo que não poderiam ficar ali pela falta de comida, então no dia seguinte todos saem em direção a esse local seguro, que se chama Castelo Montjuic. Durante a noite, o grupo para em um lugar para dormir, e Sebastian por um momento até se emociona olhando para Sofia, pois a menina lembra sua filha. Mesmo assim, isso não o impede mais tarde de sabotar as guias dos cachorros de Rafa e Otávio. No dia seguinte, quando eles estão no meio da rua, uma daquelas criaturas bizarras aparece, e começa a mexer com a cabeça de todos, fazendo eles ouvirem vozes. Muito agitados os cachorros acabam arrebentando as guias e fugindo, o que deixa todo o grupo perdido, e eles começam a se separar. Rafa sai desesperado atrás de seus cachorros, e quando ouve os grunhidos de dor dos animais, ele não aguenta, e tira sua venda, mas percebe que era uma ilusão, porém já era tarde demais pois ele estava cara a cara com a criatura, então na mesma hora Rafa acaba se eliminando na janela de um carro que estava na sua frente. Sem saber o que aconteceu, Roberto tenta encontrar Rafa esticando seu braço, mas acaba sendo mordido por um dos cachorros que continuava protegendo seu dono mesmo depois de morto. Enquanto isso Otávio e Claire encontram uma casa para se abrigarem, e então todos se escondem lá. Depois que o perigo passou, eles começam a se questionar sobre como as criaturas podem saber de seus piores medos, e que são diferentes para cada pessoa. Nesse momento Otávio revela que na verdade é um físico, e então supõe que as criaturas possam ser seres quânticos que podem estar ligadas ao efeito do observador, e por isso não tem uma forma definida, assumindo a forma que o observador escolher, usando seus traumas e medos para isso. Estando exaltados com o que aconteceu, logo começa uma discussão entre Roberto e Otávio, e isso deixa Sofia ainda mais assustada, então Sebastian vai consolar a menina, dando um pingente de anjo para ela. Mais tarde Claire pergunta sobre Ana, pois viu o nome gravado no pingente, mas Sebastian hesita em responder, então Claire começa a falar sobre seu irmão que faleceu, sendo isso que as criaturas usaram com ela, e continua explicando sobre como o luto afeta e deixa as pessoas destruídas, e após ouvir isso, Sebastian começa a ficar reflexivo sobre seu comportamento. Momentos depois, o estado de Roberto piora por conta da mordida, então o grupo sai pelo prédio procurando remédios. Após entrarem em um apartamento, o grupo se separa para fechar as janelas, porém Sebastian mente para Otávio dizendo que a sala está segura, então ele tira sua venda e dá de cara com uma das criaturas, e não tendo como resistir, ele se elimina com uma faca na mesma hora. Porém dessa vez Sebastian fica confuso, pois o efeito das criaturas sobre ele está mais fraco, e por isso ele não enxerga a luz subindo ao céu como das outras vezes, em vez disso ele vê sangue. Claire ouvindo os barulhos vai até Sebastian, e pergunta o que aconteceu, mas perturbado ele dá uma desculpa dizendo que Otávio deve ter esquecido alguma janela aberta, porém Claire fica desconfiada e diz que eles precisam sair dali. A filha dele que está ao lado, fala para ele retirar a venda de Claire, mas ele ignora e sai com ela daquele lugar. Depois de aplicar um antibiótico na mão de Roberto, Claire conta a Isabel o que aconteceu, e demonstra dúvida sobre Sebastian estar dizendo a verdade. Ao mesmo tempo ele conversa com Ana falando sobre a possibilidade dele não ser o pastor das ovelhas como acreditava, mas sim um lobo. Depois disso, eles continuam a caminhada pelas ruas estreitas da cidade, e Sebastian vai vendo os corpos pendurados pelo caminho, e o que as pessoas como ele fizeram. Nesse momento surge um cara de moto e acelera contra o grupo, todos começam a correr pelo beco, mas Roberto é atingido pela moto e se machuca ainda mais. Sua ex-esposa Isabel não quer abandoná-lo, e volta para ajudar, mas os outros não conseguem pois as criaturas já estão no local. Vendo que não tem saída, Roberto e Isabel tiram suas vendas e dão um último beijo. Enquanto isso,
Sebastian junto com Claire e Sofia fogem e se escondem em uma casa, mas irritada por não ter ajudado Roberto, Claire grita com ele e acaba tirando seu óculos, descobrindo assim que são transparentes, e que Sebastian na verdade é um deles. Antes que ele pudesse tentar se explicar, as duas saem correndo prédio acima, então Sebastian vai atrás delas. Sem saída, as duas ficam encurraladas na cobertura, e sem poder enxergar, Claire acaba caindo sobre um andaime enquanto Sebastian pega Sofia. Porém, quando ele estava prestes a retirar a venda da menina, ele acaba vendo a verdade sobre Ana, que na realidade não é sua filha, e sim uma ilusão da sua cabeça, e com isso ele finalmente recupera a consciência salvando Claire e Sofia. Então na sequência, vemos que há 7 meses atrás, sua filha foi eliminada por sua culpa, já que ele decidiu fazer uma festa de aniversário para ela, e as luzes chamaram a atenção do padre e de seu grupo, os chamados videntes. Por isso eles foram capturados, e Ana acabou se jogando de cima de um prédio na frente dele, após ser forçada a olhar para as criaturas. E provavelmente esse foi o motivo do trauma que ele desenvolveu, que fez com que ele não se eliminasse após ver as criaturas, e em vez disso acabou enlouquecendo, vendo constantemente sua filha. De volta ao presente, Sebastian tenta convencer Claire a deixar ele ajudá-las a chegar no teleférico, por onde terão acesso ao Castelo Montjuic. Ela inicialmente não aceita, mas Sebastian fala que se arrepende de tudo o que fez, e diz que ela estava certa, dizendo que o luto o destruiu e fez ele perder a consciência. Nesse momento, o padre e seus homens entram no prédio, e os 3 precisam sair dali rapidamente. Eles tentam escapar pelo andaime, mas uma capanga do padre os encontra, então Sebastian começa a lutar com ela, e no final consegue se livrar da mulher. Depois de descer do prédio, os 3 entram em um carro, e antes que os outros videntes conseguissem pegá-los, Sebastian sai com o carro dirigindo em alta velocidade pelas ruas até chegar no teleférico. Porém o padre e seu grupo estão logo atrás deles, então Sebastian faz uma armadilha com o carro na entrada, que explode eliminando alguns dos videntes. Contudo o padre não foi atingido, então Sebastian se despede de Sofia, e decide ficar para trás, para impedi-lo, pois assim Claire e a menina poderiam se salvar. Então as duas começam a subir as escadas do teleférico, mas de repente, um daqueles degraus da escada se solta, e Sofia cai, mas felizmente Claire consegue segurá-la a tempo, puxando para cima novamente. Diante daquilo, ela percebe que não vão conseguir chegar ao topo sem enxergar, então ela decide tirar sua venda, e as duas continuam subindo até chegar na estação, onde tocam um sino, para sinalizar ao castelo do outro lado para ligarem o teleférico. Porém uma das criaturas sobe até elas, e ataca Claire, fazendo ela escutar a voz do seu irmão outra vez, por isso ela acaba soltando a mão da menina, que começa a caminhar para a beirada da estação seguindo a voz de sua mãe. Antes que a menina caísse, Claire se concentra no som do pingente que Sebastian deu para ela, recuperando a consciência e salvando Sofia. Como o chão do teleférico está danificado, para se orientar sem enxergar nada, Claire decide contar o tempo entre os vagões, que é de 4 segundos. Então após contar até 3, ela faz o verdadeiro salto de fé do Assassin's Creed, pulando com Sofia nos seus braços e acertando milimetricamente a porta do teleférico. Enquanto isso, lá embaixo Sebastian atinge o padre com uma barra de ferro para detê-lo, mas também acaba sendo atingido por uma faca na perna, e em seguida o padre puxa-o contra a própria barra que estava cravada em sua barriga. Vendo que não sairia vivo dali, e determinado a salvar Claire e Sofia, Sebastian aceita seu destino, e se joga contra a barra para acabar de vez com o padre, caindo no chão em seguida, enquanto vê o teleférico partindo, com as duas a salvo. Ao chegar do outro lado, as duas são recebidas pelo exército, que montou uma base de refugiados segura no topo da montanha. Claire e Sofia estão sendo levadas para um interrogatório, quando a mãe de Sofia vê a menina, e corre para abraçá-la, muito emocionada. Ela agradece a Claire por ter protegido sua filha. Na sequência, os soldados levam Claire para fazer um exame de sangue, onde procuram por um marcador epigenético, que tem no sangue de todos os chamados videntes. A médica confirma que essa marca no DNA é causada por traumas, entre eles o luto, sendo o objetivo desses testes a criação de uma imunização contra as criaturas. Quando Claire pergunta como eles vão testar essa teoria, vemos 2 médicos que conduzem experimentos com ratos em uma criatura que eles capturaram, e mantêm presa no local, o que claramente representa um grande risco para todos. E aí, qual a sua opinião sobre a Ana? Ela era apenas uma ilusão da cabeça do Sebastian ou será que era a imagem de uma das criaturas? Me conta nos comentários o que você acha. E se gostou, deixe seu like e inscreva-se, assim você não perde as próximas histórias que virão por aí. Hey, se você curtiu esse filme, provavelmente também vai gostar desse aqui.